Então sejam bem-vindos a mais uma reunião. Glória a Deus. Vamos todos orar. Obrigado, Pai, por esta reunião, Senhor. Abençoamos todos que estão a ouvir, a ver, todos que estão aqui presentes, Senhor. Abençoamos a todos em nome de Jesus e acreditamos que a Tua Palavra vai abençoar a todos, Senhor. Vai consolar a todos o coração de toda a gente e vai nos enriquecer ainda mais com a Tua sabedoria, com tudo, Senhor, o que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito boa tarde a todos os irmãos que nos estão a ver e os que estão aqui presentes connosco. Amém? Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita Seu Espírito, então é só cantar, a Cristo exaltar, Sua glória está a encher este lugar. Vem louvar, oh, vem louvar. Vem louvar, oh, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita Seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Vem louvar, oh, vem louvar. Vem louvar, oh, vem louvar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. O zelo de Deus já nos consumiu e arde em minha alma como uma força imparável e um fogo indistinguível. Oh, oh, hey, aleluia, aleluia. Oh, oh, hey, aleluia, aleluia. O zelo de Deus já nos consumiu e arde em minha alma como uma força imparável e um fogo indistinguível. Oh, oh, hey, aleluia, aleluia. Oh, oh, hey, aleluia, aleluia. Eu me alegro em Ti, meu Deus e Rei. Eu me alegro em Ti, meu Deus e Rei. Eu me alegro em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, Jesus. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro em Ti, Jesus. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro em Ti, meu Deus e Rei. Eu me alegro em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, Jesus. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro em Ti, meu Rei. Eu alegro em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, Jesus. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, Jesus. Eu alegro em Ti, meu Rei. Eu alegro em Ti, meu Rei. Eu me alegro em Ti, meu Rei. Eu me alegro em Ti, Jesus. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e a seus pés
lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e a seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e a seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar no seu amor. Tudo já mudou, mudou para melhor. Tu já vês a mão do Senhor e a seus pés lançaste teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tu já confias no seu amor. Nós já confiamos no seu amor. Amém? Ora, boa tarde, irmãos. Agora podemos parar um bocadinho e vamos pegar nas nossas Bíblias e vamos abrir em 1 de João 4. De João 4, 7 e 8. E vamos falar do amor de Jesus. Então ele diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, Deus deu-nos o seu amor para que nós também nos dessemos o amor que Deus nos deu também aos outros, não só para nós, mas também para nós partilharmos, em nome de Jesus. Então agora vamos levantar, dar a mão ao irmão do lado, amém? E derramar o amor que Deus derramou em nós no irmão do lado, amém? Porque ele também precisa, amém? Eu te amo com o amor do Senhor. Eu te amo com o amor do Senhor. Posso ver em ti a glória do meu Rei. Eu te amo com o amor do Senhor. Eu te amo com o amor do Senhor. Eu te amo com o amor do Senhor. Posso ver em ti a glória do meu Rei. Eu te amo com o amor do Senhor. Posso ver em ti a glória do meu Rei. Eu te amo com o amor do Senhor. Pai, faz-nos um. Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que enviaste teu Filho. Pai, faz-nos um. Pai, faz-nos um. Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que enviaste teu Filho. Pai, faz-nos um. Pai, somos um. Pai, somos um, para que o mundo saiba que enviaste teu Filho. Pai, somos um. Pai, somos um. Pai,
somos um, para que o mundo saiba que enviaste teu Filho. Pai, somos um. Amém? Somos um com Deus. Amém? Então dei um beijinho ao irmão. Um grande coração. Um grande abraço. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos adorar. Amém? Para mim, uma das partes melhor dentro da igreja, perdão, de toda a reunião, é a altura que nós adoramos a Deus. É a altura em que tudo à nossa volta é para esquecer. Tudo o que estamos a passar, tudo o que nos oprime, tudo o que nos magoa até. Paulo e Silas cantavam na prisão, apesar de estarem numa situação difícil, eles adoravam a Deus e diziam que Ele era capaz de mudar todas as circunstâncias. Se hoje nós vamos fazer o mesmo, dizer que Ele é grande e poderoso para mudar tudo, seja o que for, no nome de Jesus. Amém. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei em tua luz. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei em tua luz. Dá-me um coração rendido a ti, para honrar-te, ó Deus. Purifica-me, livra-me, Senhor, e livra-me do que impedia o fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do que impedia o fluir do teu amor. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei em tua luz. Dá-me um coração rendido a ti, para honrar-te, ó Deus. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do que impedia o fluir do teu amor. Vamos lá dizer assim: Pai, nós pedimos perdão, Pai, por tudo o que fizemos que não te agradou, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, recebe a adoração agora da nossa boca, Senhor, no nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. diante. Do teu altar. Vamos lá dizer assim: Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu perdão, Senhor, mas nós também perdoamos a todas as pessoas que nos magoaram e nos ofenderam, em o nome de Jesus. Senhor, as colocamos nas tuas mãos, Senhor, e nós sabemos que tu farás o melhor, Senhor, em o nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel. Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus. Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel. Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel.
Entroniza o Senhor Jesus, aclamamos-te, Rei, aqui no nosso meio. Te louvamos com amor e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, manifesta o teu trono, Senhor. Manifesta o teu trono, Senhor. Manifesta o teu trono, Senhor. Vamos sentar. Amém. Glória a Deus. Então vamos falar como ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu gosto muito desta mensagem, sempre me tocou muito, é algo que mexe muito comigo, e nós temos que ver que é da vontade de Deus que todo filho de Deus seja guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Vamos abrir em João 14:12. João 14:12. Esta mensagem tem alguns versículos, mas é de propósito, porque nós temos que assentar a nossa fé e a nossa confiança na Palavra de Deus. É muito importante que nós confiemos na Palavra de Deus em tudo o que ela vai falar. Porque eu tenho ouvido muita coisa sobre orar em línguas, muita coisa sobre o Espírito de Deus. Eu tenho ouvido muita coisa sobre curas, como sobre cura divina, sobre todos os milagres que possam acontecer, mas eu tenho ouvido e não tem sido muito positivo o que eu tenho ouvido. A palavra que Deus nos deu, ela é só uma. Não tem que ter interpretação, temos que ler conforme ela está, como ela está escrita. Temos que ter o Espírito de Deus para nos capacitar através dela, para nós podermos entender. Porque se vamos a ler a Bíblia como um livro e damos interpretação humana, vai ser muito complicado. Não vamos conseguir fazer nada. Então vamos dizer que cura divina não há, vamos dizer que orar em línguas não é para hoje, vamos dizer que as manifestações dos dons do Espírito Santo não existem. Começa-se a dizer montes de coisas que não é real e que não é isso que Deus quer. Vamos começar por este versículo. E João 14:12 diz: em verdade vos digo, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ora, isto disse Jesus aos seus discípulos. Mas nós só podemos fazer as obras maiores se tivermos o que Jesus tinha. E agora nós temos que ver o que é que ele tinha para poder fazer as obras do Pai. Em tudo o que nós estamos a falar, como ser guiados pelo Espírito de Deus, temos que ter muita atenção que Jesus, na Terra, foi o nosso exemplo em tudo.
foi o nosso exemplo no perdão. Porque quando ele estava a ser crucificado, ele pedia a Deus Pai, não lhes imputes pecados àquele que lhe estava a crucificar a ele. Ele foi o nosso exemplo em tudo, nas curas, nos milagres, na paciência, no amor. Mas ele também foi o nosso exemplo no Espírito Santo. E agora vamos ver em Marcos 1, 9 a 12. Marcos 1, 9 a 12. O que é que aconteceu? João Batista estava a batizar as pessoas. Ele, sendo enviado por Deus, estava a fazer o quê? Estava a clamar as pessoas ao arrependimento e estava a batizá-las nas águas. E agora vamos ver o que é que aconteceu. Portanto, Marcos 1, 9 a 13, vamos ver o que é que aconteceu. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como uma pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Eu disse 9 a 13, mas é de 9 a 12. E o que está aqui, o que nós já acabamos de ler, é que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. É muito importante nós vermos uma coisa. Até agora, Jesus só tinha feito um milagre. Portanto, as grandes manifestações de milagres não aconteceram na vida de Jesus até esta altura. Depois desta altura, dele ser batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo o impeliu para o deserto, como está escrito. Ele foi tentado pelo diabo, ele o venceu, e depois, nos 3 primeiros evangelhos falam sobre isso, e depois diz que os anjos lhe serviam a ele. O que é que aconteceu logo a seguir? Ele começou a fazer milagres. O que é que eu estou a fazer esta comparação? Claro que ele era Jesus, o Filho de Deus, indiscutível, mas ele não fez nada sem ter a direção espiritual do Espírito Santo de Deus que está sobre a terra, que agora está sobre todo aquele que crê e é filho de Deus. É muito importante nós vermos isto, porque eu tenho ouvido tanta coisa. Eu conheço cristãos que não oram em línguas, que não acreditam. Tenho cristãos que estão a sofrer porque não são guiados pelo Espírito de Deus. Porque há coisas que podiam evitar se tivessem o conhecimento dado pelo Espírito Santo de Deus, teria evitado. Eu sei de muita coisa que tem acontecido que se podia evitar. É preciso nós aprendermos como sermos guiados pelo Espírito Santo. É uma lição para mim muito importante. Eu tive que aprender a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou a dizer que a partir de agora, por causa de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu não faço nada errado. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que o Espírito Santo me guia, mas está em mim a decisão de fazer o que Ele me está a mostrar, o melhor, ou não fazer. Nós temos que lembrar que Deus Pai é
é um perfeito cavalheiro. Nos mostra qual o melhor caminho, o que devemos fazer. Mas se não fizermos, está em nós a escolha e Ele permite isso. Portanto, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e a partir daí os milagres começaram a acontecer em montões. E é isto que eu estou a dizer, que o Espírito Santo teve que vir sobre Jesus. Se teve que vir sobre Jesus, tem também que vir sobre nós, para as coisas poderem começar a acontecer. Vamos ver a continuação de tudo o que Jesus diz. Vamos abrir em João 16, 7 e 13. Não é de 7 a 13, é 7 e 13. Portanto, João 16, 7. Jesus, mais uma vez, está a falar aqui, fala para os discípulos, como vimos no primeiro versículo que lemos. Aqui ele está a falar, volta a falar para os discípulos e está a dizer que, e é isso que vamos ler, antes disso ele está a dizer, a falar sobre o relacionamento que ele tem com o Pai e tudo mais, e agora aparece aqui e diz, no versículo 7, João 16, 7. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. O que é que ele estava a falar? Ele estava a falar sobre o Espírito Santo. Depois saltamos para o 13 e diz, mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo é o nosso guia. Eu vou começar a dar alguns exemplos de que eu tenho conhecimento. Eu tive algumas experiências que me fizeram depender do Espírito Santo de Deus. Mas eu vos conto de algumas que aconteceram a outros pastores, para já. Depois já falo de algumas minhas. Um dado pastor estava em casa, com a sua família, e de repente começou a sentir, da parte do Espírito Santo, que tinha que sair de casa. Tinha que sair de casa, tinha que sair de casa, tinha que sair de casa, e aquilo tornou-se tão forte que ele agarrou e teve que agarrar na família toda e sair de casa. Quando saiu de casa, um avião caiu em cima da casa dele. Ele e a família foi preservada por causa do Espírito Santo. Outro pastor estava em casa e estava à pressa para sair, que tinha que sair, que já estava atrasado, mas sentiu por parte do Espírito Santo para esperar mais um pouco. Sentiu para esperar mais. Mas ele estava com pressa. E ele saiu. Num dado cruzamento, ele tem um acidente. Se ele tivesse esperado mais um pouco, o caminhão que se tinha atravessado no caminho dele já tinha passado e ele não teria o acidente. Estes são alguns dos exemplos onde o Espírito Santo nos guia, mas nos pode guiar em muito mais coisas. Ele nos guia na palavra de Deus, ensinando. Ele nos consola, nos tira a tristeza, enxuga as lágrimas. O nosso relacionamento com o Espírito Santo deve ser muito grande. Quanto maior nós tivermos relacionamento com o Espírito Santo de Deus, maior a nossa obra podemos fazer para Deus. Com isto, eu estou-me a lembrar de 2 livros.
E eu vou falar do primeiro, vai aparecer no vosso ecrã, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, do Kenneth Hagin. Este livro é um livro muito bom. Eu tenho este livro, mas já tive alguma dificuldade em encontrá-lo. Tentem arranjar, leiam este livro. Ele os vai ajudar a saberem como serem dirigidos pelo Espírito de Deus. Este homem é um homem muito abençoado, todos os livros dele são muito bons, mas este é uma verdadeira bênção. Outro dos livros que eu vos aconselho é do Benny Hinn, que se chama Bom Dia Espírito Santo. Este livro de Bom Dia Espírito Santo também ilustra e mostra como Benny Hinn começou o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Mostra o que é que ele teve que fazer, o que é que ele teve que buscar para ter o Espírito Santo de Deus. Depois de nos mostrar estes livros, eu vos quero falar que a busca pelo Espírito de Deus não é só nós, pronto, está bem, eu quero. Isto não funciona só assim. Se vocês se lembrarem, os mineiros, eles vão para a mina, começam a cavar e, com as máquinas, a partir e tudo mais. E, no entanto, tudo o que extraem, muitas das vezes não vem lá o que é bom. Muitas das vezes passam-se semanas e só partem pedra e o que sai não é nada especial. Mas por causa da insistência de continuarem, o que é que acontece? Eles acabam por descobrir algo de bom. Na mina, ouro, ou outros, ou diamantes, ou seja o que for, e então daí vem a bênção. Assim é conosco, com a palavra de Deus e com Deus. Deus quer ver da nossa parte a nossa insistência em buscá-lo. Porque se não houver essa insistência em buscá-lo, nós não vamos ter a direção do Espírito de Deus. E você pode me dizer, mas eu oro todos os dias. Pronto, você ora todos os dias e você só fala. A ti quando é que Deus fala? Se você ora todos os dias e fala, e depois diz, obrigado Pai, até amanhã. Qual foi o espaço que você deu a Deus para falar? Se você não dá espaço para Ele falar, Ele não pode falar. Você tem que ficar quieto, sossegado, agarrar em tudo o que está a pensar e mandar fora, ficar com a mente completamente parada, a não pensar no jantar, no almoço, o que é que ele disse, o que é que eu tenho para resolver, parar com isso tudo. E começo já a dizer que isso não é fácil. Mas ora para que isso possa acontecer. E depois diga a Deus, Senhor, eis-me aqui. Dá-me a tua direção. E ao princípio você pode não sentir nada, não haver nada. Mas a pouco e pouco, o Espírito Santo vai ver que você quer mesmo a presença dele. E então, ele começa a dirigi-lo. Você até pode me dizer, mas eu já oro em línguas, eu já fui cheio do Espírito Santo, eu até oro bastante em línguas. Glória a Deus que você faz isso. Ora bastante em língua. Mas o orar em línguas não faz e não dá permissão que o Espírito Santo venha até si e lhe dê direção. Há formas como o Espírito Santo nos fala. Pode ser por uma voz mansa e suave. Pode ser através de um sonho, de uma visão. Pode ser até outra pessoa que nos dá a direção que Deus quer. E é a maneira que Deus nos dirigir. Agora nós temos que ter
algo em mente e cuidado. O Espírito Santo nunca vai contrariar a palavra de Deus. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Ele confirma a palavra em tudo. Eu muitas das vezes, às vezes na revelação que tenho da parte de Deus, eu peço que me mostre algum versículo bíblico, ou mais que um versículo bíblico, que confirme tudo o que eu tenho recebido. Para eu poder entender e confirmar tudo aquilo que Deus me mostrou. Eu vos vou dar um exemplo. Quem nos vê já deve ter reparado que a semana passada nós não tivemos esta reunião. Não ficou gravada. Eu lembro-me de ter acordado, esperando da parte de Deus a direção do que é que eu ia fazer, do que é que eu ia falar para a reunião e tudo mais. E o que eu senti foi, hoje não vais falar. E eu não vou falar. Pronto, tudo bem. Então não vou falar, só vamos adorar. Glória a Deus, ainda bem. E eu depois levantei-me, estive a fazer a barba, estava a ir tomar banho e Deus disse, e não vais gravar. E eu disse, não vou gravar. Então foste tu que me disseste para começar a gravar e agora não vou gravar? E eu, está bem, seja feita a tua vontade. E assim, nós tivemos a reunião na mesma, mas não foi gravada. E foi feita de propósito, para que Deus mostrasse como é que dá a direção. Muitas das vezes, a direção que Deus dá não é a direção que nós esperamos. Não é normal não se fazer uma reunião ou sequer, visto que nós estamos sempre a gravá-las, nem sequer gravá-la. Eu a reunião demos-a na mesma, mas eu não falei uma única palavra, só adoramos. Porque era assim a vontade de Deus. E esta direção que Deus dá, nós temos que obedecer. Agora, há vários fatores que você deve ter em conta. Primeiro, a direção do Espírito de Deus vai sempre contrariar a sua carne. O que é que isso quer dizer? Eu poderia ter desejo de fazer a reunião, de gravar a reunião, de falar uma determinada lição. No entanto, não foi isso que eu fiz. Eu fiz o que o Espírito Santo me mostrou que eu devia fazer. Nós temos que entender que o Espírito Santo é que lidera a nossa vida. Não vamos só falar, vamos ler. Está aqui escrito em Romanos 8,14. Romanos 8,14, e vamos abrir, se faz favor. Romanos 8,14. Romanos 8,14. E diz aqui em Romanos 8,14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu conheço muitos cristãos que não estão a ser dirigidos pelo Espírito de Deus. No entanto, são cristãos como deve ser, são filhos de Deus a sério, amam a Deus, mas não buscam esta comunhão. Agem conforme o que aprenderam, o que acham que é correto,
Mas a comunhão que tem que ter com o Espírito de Deus, que tem de ser como o mineiro, tem de se de buscar, não tem. E depois podem vir ter problemas por causa disso. Por causa dessa falta de comunhão. Há coisas que deveriam de fazer que não fazem. Eu vou-vos dar um exemplo agora, um dos meus. Dos muitos que eu tenho, vou-vos dar o exemplo. Eu precisava de fazer recibos para a minha profissão. E então fui saber um orçamento num lado e esse orçamento era bastante caro. E descobri outra tipografia e fui lá saber quanto é que era. Ele deu-me o orçamento era muito bom, era quase metade do outro, mas eu já tinha sentido pelo Espírito de Deus que eu não deveria lá fazer os recibos. Mas eu virei-me e disse assim, não, mas pronto, ali é metade do preço, o preço é bom, não, é melhor ir fazer ali. E eu fiz lá os recibos. O que é que aconteceu? Eu não cheguei a fazer os recibos, porque a pessoa, o dono que era para fazer os recibos, teve um ataque cardíaco. E eu, naquela altura, fiquei aflito porque eu precisava dos recibos, tive que mandar um fax a cancelar os recibos, para ele cancelar, e tive que ir mandar a fazer o outro lado. Depois, a pessoa onde eu tinha mandado primeiro fazer os recibos, tive que ir lá, depois, acertar contas com eu, porque eu já tinha gasto dinheiro nas chapas. Se eu tivesse ouvido, ou dado ouvidos ao Espírito Santo de Deus, eu teria feito os recibos no lado que eu não queria fazer. Por causa dessas experiências eu aprendi que muitas das vezes a vontade da minha carne, a vontade que eu acho que é correto, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, não é o correto. Portanto, cada vez que eu peço ou vou buscar a Deus por alguma direção para a minha vida, se eu tenho vontade de ir para a direita e sinto a parte de Deus de ir para a esquerda, imediatamente eu vou para a esquerda, nem ponho em causa. Agora, cada vez que eu tenho vontade da minha carne de ir para a esquerda e vou buscar a direção a Deus e sinto que é para a esquerda também, aí eu vou buscar a Deus mais vezes até ter a confirmação completa. Porque é natural que o Espírito lute contra a carne e a carne contra o Espírito. E muitas das vezes a vontade da nossa carne não é a certa. Muitas vezes nós pensamos, segundo os exemplos que nós temos, segundo o que nós achamos, mas o Espírito Santo de Deus sabe muito mais que nós, sabe as coisas futuras, as presentes, as passadas, e sabe o que é que vai acontecer, muito mais que as nossas experiências pessoais. Por isso, esta comunhão com o Espírito Santo de Deus deve ser uma comunhão ativa, permanente. Eu tenho muito cuidado, apesar de alguns erros que eu fiz, não é? Como por exemplo este, de eu não ter obedecido ao Espírito Santo de Deus, mas eu tenho o cuidado de obedecer sempre, porque eu logo fiz isso e aconteceu aquilo que os recibos e eu imediatamente pedi perdão a Deus por não ter obedecido. E é muito importante, ao nós sabermos alguma coisa da parte de Deus, fazermos isso mesmo. Porque se não fizermos, da próxima vez o Espírito Santo já não vai falar da mesma forma, vai ser mais baixo, mais suave ainda. E se nós continuarmos a negar, a não fazer o que Ele nos está a mostrar, vai chegar uma altura que vamos deixar de ouvir, deixar de sentir, seja o que for dele. Porque não o estamos a respeitar. Muitas das vezes não são coisas muito normais.
Eu vou-vos dar o exemplo. A primeira vez que eu senti alguma coisa da parte do Espírito Santo de Deus, eu estava na igreja, havia uma pessoa de alguma idade que estava à minha frente e eu estava a sentir da parte do Espírito Santo de Deus de lhe colocar a mão no ombro. E eu, com vergonha, falava com o Espírito Santo e dizia: mas como é que eu vou fazer isso? E depois o que é que a pessoa vai pensar? Como é que vai ser? Como é que... mas a muito custo da minha parte, eu coloquei a mão no ombro da senhora. Ela olhou para mim, eu sorri e ela deixou ficar a minha mão no seu ombro. O que é que o Espírito Santo queria fazer? Eu não sei, eu só obedeci. E isso é a parte, da nossa parte, o melhor que temos que fazer. Às vezes, o Espírito de Deus nos coloca em situações complicadas. Eu lembro-me uma vez de um colega meu, eu sentia para parte do Espírito Santo que eu não deveria ir à casa dele. Eu fugi, quer dizer, utilizando e dando desculpas, ou de ir aqui, de ir ali, ou não podendo ir, ou não... só para não ir à casa dele. E houve um dia que eu já não tive hipótese de fuga, e eu virei para o pai e disse assim: olha, eu fiz tudo o que eu podia para fugir, de ir à casa dele, ajuda-me. E eu lembro-me de acontecer uma coisa a ele, que ele teve que sair imediatamente, e então já não tive que ir à casa dele. Desta forma, nunca mais fui à casa dele. Mas eu tive que obedecer da primeira vez que eu senti. Muitas das vezes não é uma voz mansa e suave, mas é um sentimento, de um pressentimento muito forte, que nós temos que fazer uma determinada coisa. Às vezes é um sonho, onde nesse sonho nós nos vemos a fazer algo. Ou, se fizermos esse tal algo, acontece-nos algo de mal, e então nós sabemos que não é por ali que devemos ir, não devemos fazer o tal negócio, não devemos fazer entrar por ali, não devemos fazer essa parceria. Outras vezes são visões, inclusive visões abertas, onde nós estamos a adorar ou a orar e Deus nos mostra algo. Nessas visões é a direção do Espírito de Deus para nos mostrar algo sobre alguma coisa da nossa vida. Porquê que é importante tudo isto? Porque Jesus precisou do Espírito Santo de Deus muito mais. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer nesta terra. Esta direção do Espírito Santo de Deus nos vai ajudar muitíssimo. A mim já me evitou alguns dissabores, alguns problemas. Mas também já fiquei em alguns por causa de obedecer ao Espírito de Deus. E o que é que o pastor quer dizer com isso? Eu vou-lhe explicar. Muitas das vezes, nos ministérios onde nós estamos, o Espírito Santo nos mostra algo e nós temos que transmitir, como aconteceu no meu caso. E depois não foi nada bom porque a pessoa não gostou e eu fiquei em xeque. Mas eu já tinha aprendido que a direção que o Espírito dá é para ser mostrada, e a partir daí lavo as minhas mãos. Nada mais posso fazer. O Espírito Santo quer ajudar, por isso é que ele é chamado Paracleto, ajudador, consolador. Ele quer ajudar. Da Trindade divina é a pessoa mais sensível e é aquela que nós devemos ter mais cuidado.
O amor dele é imenso. Por isso nos quer ajudar sempre. Em todas as circunstâncias. Em tudo. Mas Ele espera que nós, tudo o que pedimos ao Pai em nome de Jesus, para que Ele possa executar. Nós não pedimos ao Espírito Santo de Deus, porque Ele dá glórias todas ao Pai. Portanto, tudo o que pedimos ao Pai em nome de Jesus, para que o Espírito Santo possa operar. Agora, a nossa comunhão com Ele reflete-se principalmente na Palavra de Deus. À medida que nós temos mais e mais leitura, meditação sobre a Palavra, mais Ele vem sobre nós e nos mostra as coisas. Eu vos quero mostrar algumas coisas. Vamos abrir em Lucas 24, 49, para continuar tudo o que Jesus estava a fazer. Lucas 24, 49. Jesus está aqui a falar sobre algo que nós vamos ver mais à frente. Ele está a falar sobre a descida do Espírito Santo, que até essa altura só era dada a reis, sacerdotes, profetas, e que desceu sobre Jesus naquela altura. E agora vamos ver aqui o que é que Jesus diz aos discípulos antes da tomada dele para o céu. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é que ele estava a dizer? Esperai pelo derramamento do Espírito Santo. E agora nós vamos ver isso em Atos 2. Eles foram obedientes a Jesus. E na obediência, Deus abençoou. Portanto, em Atos 2, no versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e se encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Este derramamento do Espírito Santo que se deu em Pentecostes é um derramamento contínuo que ainda hoje acontece. Acontece nas reuniões de igreja, acontece em lares, acontece onde o Espírito Santo é pedido para encher uma pessoa. Há outra forma de o Espírito Santo encher a pessoa. Eles aqui foram cheios e eles imediatamente começaram a pregar o Evangelho com uma ousadia tal que não havia até essa altura. Mas eu vos quero mostrar há uma passagem que fala sobre ser cheio do Espírito Santo.
cheio. Efésios 5. Efésios 5, 18 a 20. Efésios 5, 18 a 20. Em Efésios 5, 18 a 20 diz aqui: E não vos abrigueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo com o nosso Pai, o que Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que, através dos cânticos, através da nossa adoração a Deus, nos enchemos cada vez mais da presença do Espírito Santo de Deus. Não é por acaso que em reuniões onde a adoração é muita, portanto, onde se cantam muitos coros de adoração, onde há muito tempo para a adoração, a revelação é superior. Nessas reuniões, a revelação de Deus vem sobre as pessoas muito. E é esta a vontade de Deus para cada um de nós. Não nos podemos esquecer que Deus quer nos guiar para o melhor caminho. Temos que entender que o nos guiar tem a ver com ser em paz. O que é que eu quero dizer com isto? Nós podemos ler um versículo, vamos abrir em Isaías. Isaías mais ou menos a meio, não é? Meio da Bíblia, lá perto. Isaías 55. (55, 12). Toda a direção divina, seja ela qual for, tem que ser em paz. Se não for em paz, não é de Deus. Há algo que nos constrange muito e nos faz com que ficamos amedrontados, com medo ou com algum problema. Esse tipo de direção não vem de Deus. Não tem nada a ver com Deus. A direção de Deus é uma direção em paz. Aqui no versículo Isaías 52, 12 diz: Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros clamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Como vemos a meio do versículo diz: em paz sereis guiados. Portanto, tem que haver paz. Se você tiver com os seus pensamentos na sua cabeça a não pararem, a pensar em alguma coisa, você não está em condições de poder ouvir nada. A voz de Deus é tão suave e tão mansa que você perde por causa da sua cabeça, dos seus pensamentos, de tudo o que você está a pensar. A direção de Deus é mansa, é suave, é de paz. Essa é a verdadeira direção de Deus.
Eu chego a estar muitas vezes em reuniões em que me sento e fico quieto, só para poder obter a direção de Deus. A direção muitas vezes de Deus, onde eu estou, às vezes é no meu quarto, quando eu estou sossegado. Sossegado, parado, quieto. Eu já tive direção de Deus, estando às vezes em determinadas circunstâncias onde não há paz à minha volta, mas é que havia urgência numa decisão. E aí o Espírito de Deus manifestou-se para me dar a direção correta. Ou já aconteceu eu estar irritado com alguma coisa de uma pessoa que tinha feito e tinha tomado uma decisão perante os meus filhos e perante a minha esposa, íamos todos no carro, e o Espírito Santo veio a mim e disse assim: não tomes essa decisão, não faças isso. E eu virei para os meus filhos e para a minha esposa e disse assim: tudo o que eu disse, esquece. Eu não tenho que fazer o que eu quero, o que eu acho que é correto. Eu tenho que fazer o que Deus quer. Eu dou o exemplo de mim, mas isto reflete-se para cada um de nós. Todos nós devemos buscar a Deus. Todos nós devemos buscar a direção de Deus para a nossa vida. O que é que devemos fazer? Quantas vezes eu fui impedido de orar porque Deus não queria? E você vai dizer: mas isso é coisa esquisita. Pois, mas já foi. Orar por algumas pessoas já fui impedido. Já fui impedido de orar por determinados assuntos. Porquê? Porque o Espírito Santo tinha recebido ordens de Deus Pai que não queria. Se nós nos metemos a fazer aquilo que Deus não quer, vamos entrar num problema. Porque então, o problema que poderá estar a acontecer aos outros vai nos absorver a nós. O que é que eu quero dizer com tudo isto? Então, mas não devemos orar pelas outras pessoas? Claro que devemos. Mas devemos buscar a direção de Deus para essa oração. Ouçam, isto não se trata de orar por toda a gente, que toda a gente está a passar mal, por toda a gente está a fazer isto, está a acontecer isto, está a acontecer aquilo, e nós vamos abençoar a todos. Claro, eu também gostava que isso acontecesse. Mas qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para esse assunto? Nós temos de ter cuidado com isso. Qual é a vontade de Deus? Se não fizermos assim, vamos ficar em risco de sermos apanhados pelo meio. E então, vou-vos dar o exemplo. Não vou mencionar nomes, é claro, mas vou-vos dizer que sei de uma irmã que andava a orar por uma determinada pessoa. Andava a orar por ela, e cada vez que orava por ela, cada vez se sentia mais mal. Sentia-se agoniada, não estava bem, as coisas pronto, ficava mal, não sentia bem, e ela contou-me isso. E eu disse: não ore mais por essa pessoa. Porque Deus a mim já me tinha revelado a mim para não orar também por ela. Será que eu quero mal a essa pessoa? Claro que não. Claro que não. Bem pelo contrário. Mas eu tenho que obedecer a Deus, não a homens. Essa pessoa parou de orar
E começou a ficar tudo bem. Orava por outras pessoas, sem problema nenhum. O Espírito Santo, eu sei que isto é esquisito, mas eu consigo-vos provar. Vamos abrir em Atos 16, 6 e 7. Atos 16 é o Novo Testamento. Atos 16, 6 e 7. O que é que aconteceu aqui? Paulo e Silas estavam em viagem e na viagem que estavam a fazer passaram por uma determinada cidade e aconteceu uma coisa. Atos 16, 6 e 7. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E no versículo 7 diz: e quando chegaram a Missíria, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Não acham que é estranho? Eu vos digo o que é que a Bíblia diz. Marcos 16 diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Não diz não ir pregar aqui, ali ou lá. Diz: ide pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas aqui aparece o Espírito Santo de Deus a impedir que eles vão pregar a um determinado sítio ou cidade. Estranho, não é? Mas há sempre uma razão para o Espírito Santo fazer o que faz. Se calhar, Paulo e Silas não estavam preparados para ir a essas cidades. Não tinham a capacidade suficiente dada por Deus para poder lá ir. Se calhar, iriam apanhar muita oposição. Se calhar não era o tempo indicado. Se fosse, se calhar, um mês depois, um ano depois, as coisas seriam diferentes. Nós não sabemos tudo. Pensamos às vezes que sabemos, mas não sabemos. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. E Ele nos guia qual é o melhor. Agora, uma das coisas que têm que aprender é que muitas das vezes Ele fala exatamente como falou aqui. Não dá razões. Ele diz que impediu, no versículo 6, passando de Frígia, a província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E não diz porquê. Isto acontece muitas vezes. O Espírito Santo diz não e não diz porquê. E logo aí abaixo também diz que e quando chegaram a Missínia tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E não diz porquê. Muita da direção que recebemos do Espírito Santo de Deus tem a ver com isso. Não há razão. Não é dada a razão. Mais tarde, nós vimos a saber porquê. Eu já contei este testemunho, eu lembro-me uma vez de eu estar em casa a orar e comecei a orar em línguas. Portanto, eu estava a linguar, a orar o português, não é? Estava a ler até um versículo e depois comecei a orar em línguas. E quando quis parar de orar em línguas, eu não consegui parar de orar em línguas. Eu não consegui parar, achei-me estranho, mas continuava a orar em línguas. E quando consegui parar de orar em línguas, eu perguntava: mas porquê, Senhor? Porquê que eu estive a orar em línguas? E a resposta que eu ouvi foi: um dia saberás. Não me disse porquê. Um dia estava eu fardado,
a colocar a minha arma pessoal no collar, e quando meti no collar, a arma fugiu, bateu no chão, virada contra mim, e não disparou. Quando eu ia agarrar a arma, o Espírito Santo disse assim: por isto oraste. E eu fiquei, quando agarrei na arma, fiquei, por isto é que orei. Quando eu abri a arma, a munição tinha sido picada. Portanto, a munição estava picada para disparar, mas não disparou contra mim. A arma tinha caído virada contra mim. É uma das razões porque nós oramos em línguas, muitas das vezes, para que no futuro as coisas que eram para acontecer não acontecem, mas nós não sabemos o que era, qual a razão, nem nada, porque quando nós oramos em línguas não percebemos nada. E graças a Deus não percebemos nada. É mesmo graças a Deus. Porque senão havia palavras a sair da nossa boca que se calhar nós calávamos. Quando nós oramos em línguas, não sabemos o que é que estamos a falar, só estamos a orar. E o Espírito Santo coloca em nós a oração perfeita para determinados assuntos. Esta direção dada por Deus nos abençoa sempre. O orar em línguas não é algo de estranho, não é algo que é isso, é um presente dado por Deus. É a manifestação do Espírito Santo dentro de nós. É a oração perfeita para com Deus. Você deve sempre orar mais em línguas que orar a sua linguagem, neste caso o português, ou o inglês, ou o alemão, seja que linguagem for. Você deve orar sempre mais em línguas que orar a sua língua. Porquê? Porque você, quando ora em línguas, faz a oração perfeita. Eu lembro-me de estar em reuniões em que, enquanto havia adoração, enquanto havia louvor, enquanto havia ação de graças, eu não parava de orar em línguas. Era uma bênção para mim. Uma verdadeira bênção. A direção que o Espírito Santo nos quer dar só nos vai abençoar. Só nos vai abençoar. Muitas das vezes com situações esquisitas. Eu estou a dizer mesmo esquisitas. Porquê? É normal nós termos uma reunião em que a reunião não tem pregação. Você pode ir a reuniões dadas em igrejas atualmente e você vai ver que isso não acontece. Sempre o pastor ou quem for dado para pregar vai falar. Sempre. Há sempre da mesma forma a reunião, a ação de graça, o louvor, a adoração, depois a pregação, a tirar as ofertas, ou antes ou depois, orar para as pessoas. É sempre assim. Se não for assim, pode a ordem mudar um pouco, depende dos cultos, mas não ter pregação é impossível. Eu não conheço. No entanto, a semana passada aqui aconteceu isso mesmo. Não falei absolutamente nada. E já não é a primeira vez que isso acontece. Mas cada vez que eu obedeço a Deus, a bênção vem sobre a minha vida. Eu estou-me a lembrar de uma passagem, e nós vamos abrir nessa passagem, vou à procura dela.
Esta passagem, eu acho que é Gênesis 17, mas... Não. Gênesis 22, eu digo já onde é que começa. (22, 9 a 12). Gênesis 22, 9 a 12. Antes de nós lermos, vamos entender. Vamos ler sobre Abraão. O Espírito Santo de Deus tinha-lhe dito a ele: dá o teu filho ao holocausto. Ouçam, não é normal fazer estas coisas. Vocês estão a imaginar uma pessoa agarrar no filho, atar o filho, meter em cima de um monte de lenha, levantar uma faca para o matar? Seja desde a antiguidade até agora, é algo que não é normal. Mas o Espírito de Deus pediu isso a Abraão. E no versículo 9 diz: e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, estendeu a Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único. Vamos agora saltar o versículo, ou podemos continuar a ler. E chamou Abraão àquele lugar, no 13, e então levantou Abraão os seus olhos, olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, Jeová Jiré, o Senhor proverá. De onde se diz que até ao dia de hoje o monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único filho, teu único. Deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá as portas dos seus inimigos. Ouçam. O que foi pedido a Abraão fazer não foi uma coisa normal. Mas ele fez-a na mesma. E por causa do que fez, foi abençoado. E é isso que o Espírito Santo hoje procura em homens e mulheres de Deus. Dar direção e nós, sem pôr questão, obedecermos. E por causa da bênção, por causa da obediência da nossa parte, somos abençoados. Não tem a ver com o que é lógico, não tem a ver com o que é correto, não tem a ver com o que se deve fazer. Até depois aquela pessoa como é que vai ficar, até se calhar vai ficar magoada ou não. Desculpem. E o que é que eu tenho a ver com isso? Eu só sirvo a Deus. Se eu ficar mal com Deus, aí eu fico mal. Eu não estou a dizer que por causa disso eu tenho que estar a magoar toda a gente, a passar por cima de pessoas, nem nada disso. Quem me conhece sabe bem que eu não faço isso. Mas também sabe
Se eu tenho alguma coisa para dizer, eu digo. Porque eu tenho que ser correto perante o que Deus me mostra. Eu já cheguei a falar com pessoas e antes, quando eu sentia alguma coisa que eu deveria dizer a essa pessoa, antes de eu começar a falar, eu já estou a pedir desculpa. Mas eu digo, eu não tenho hipótese, eu tenho que falar o que eu tenho que falar. Já me aconteceu com várias pessoas isso. E depois tenho que dizer o que é que eu estou a sentir da parte de Deus para eles. E algumas coisas são duras de ouvir. Mas a pessoa tem que entender que Deus lhe quer dar o melhor. Graças a Deus, e eu estou a dizer isto graças a Deus, e vou voltar a dizer graças a Deus, que não tem sido muitas vezes. Não sei para o futuro como será, mas não tem sido muitas vezes. Mas algumas vezes eu tenho falado com pessoas que eu tenho sentido de Deus falar com elas. E às vezes não é nada fácil. Porque quando alguém é dado para falar a outra pessoa, as coisas já estão um pouco mal. Porque a pessoa já não ouviu o Espírito Santo de Deus e não lhe obedeceu. Portanto, o que é que eu vos digo hoje para fazerem? Busquem a Deus. Busquem a Deus, busquem o Espírito Santo de Deus. No livro, por exemplo, do Benihim, que é uma bênção, ele fala o que é que lhe aconteceu, como ele buscou. Ele buscou o Espírito Santo de Deus. Kenneth Hagin buscou, mas teve 12 anos fora da vontade de Deus. E ouça, nós estamos num tempo em que nós não temos tempo a perder. O tempo de agora é muito importante. Não temos tempo a perder. Temos tempo é para obedecer. Isto não quer dizer que todos... ouçam, se eu estiver a fazer a vontade de Deus, pouco importa de eu estar aqui, eu estar a pregar para um estado, eu estar a pregar num determinado sítio ou outro, se eu estou a fazer a vontade de Deus, eu estou no sítio certo. Está tudo bem. Se você estiver a fazer a vontade de Deus, servindo na igreja A, B ou C, se você sente que é aí que deve estar e tem direção divina para isso, glória a Deus, você está no sítio certo. Você não tem que ir para outro lugar. Agora, se você sente que não é esse o sítio onde está, procure em Deus onde é que deve estar. Não se mantenha aí por amizades a ninguém. Não se mantenha aí porque gosta da pessoa que está a pregar à sua frente. Não faça isso. Você vai criar problemas para si. Mas se você sente, eu torno a repetir, que está no sítio certo, que é aí que deve estar, então glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, continue. Abençoe o sítio onde você está. Você tem que ser dirigido pelo Espírito de Deus para a sua vida ser uma bênção. Não se esqueça disso. Agora, obedecer à direção de Deus, muitas das vezes não é como nós achamos que deve ser. É conforme Ele acha que deve ser. Nós vemos aqui por este exemplo que ele pediu que o filho fosse morto. Não era a intenção matar o filho, mas era a intenção ver até que ponto é que Abraão ia. E muitas das vezes a direção que o Espírito nos dá é ver até que ponto é que nós vamos. Até que ponto é que obedecemos. Não tendo problemas com A, B ou C, ou até tendo, mas obedecendo na mesma. Ouça, não dá com isto o direito de ofender a ninguém, porque eu nunca ofendi ninguém. Eu nunca
nunca ofendi ninguém. Mas já falei muitas vezes muito duro com pessoas. Mas nunca nem nunca falei para ofender, nem maltratar. Porque não é essa a vontade de Deus para ninguém. E vocês podem ver, agarrem no livro do Apocalipse, não interessa agora abrir lá, mas se vocês agarrarem no livro do Apocalipse, aparecem as cartas escritas às 7 igrejas que haviam na altura, e Jesus diz, na descrição que dá uma bênção, diz que realmente eles têm lutado por amor a Jesus, mas no entanto logo a seguir vem a reprimenda, mostrando o que é que eles têm feito de mal. Todas elas fazem o mesmo. E, no entanto, depois vem, no fim, a advertência: afastem-se do que estão a fazer de errado, porque senão perdem tudo. O que é que eu vos quero que vocês façam? Muito simples. Busquem a Deus. Ao fazer isso, vocês estão a buscar o Espírito Santo de Deus. Se você não é batizado no Espírito Santo, busque ser batizado no Espírito Santo. Busque uma igreja onde você possa ser batizado no Espírito Santo. Se você já é batizado no Espírito Santo e há muito tempo não ora em línguas mais que nunca. Busque a direção do Espírito Santo de Deus. Vai ser uma bênção para si e para a sua vida. Há um exemplo no livro do Kenneth Hagin, um livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, que é uma bênção. Um homem que tinha um determinado valor e era pouco, tornou-se um multimilionário por causa da direção que o Espírito Santo lhe dava. Isto não quer dizer que vai acontecer a todos. Aconteceu àquele, porque Deus sabia que podia confiar nele, porque ele enriqueceu a Igreja de Cristo. Ouça, todos nós vamos ter todas as necessidades supridas em nome de Jesus. Esta é a vontade de Deus. Ter em toda a suficiência tudo. Essa é a vontade de Deus. Se você é diácono numa igreja, ou antes trabalha numa igreja, e sente que deve lá estar, você está a fazer uma obra tremendamente grande para Deus. Se você está num determinado sítio a fazer, seja o que for, mas se você sente que está no sítio certo, você está a fazer uma obra tremenda. Uma obra que Deus não se vai esquecer de si e vai abençoar. Agora, se você está a sentir outra coisa e está a negar e está a dizer que não pode ser, não posso fazer isto, fica mal, você vai ficar a perder. E quando eu digo a perder, é a perder mesmo. Busca ao Senhor. Como mineiro, insista. Insista. Há uma parábola que Jesus fala sobre a insistência de uma determinada pessoa a pedir a um amigo que tinha chegado a algumas visitas à casa dele e que ele pedia pães. Dá-me 3 pães. Ele era específico no que pedia. Mas ele insistia e o outro dizia: não, já estou deitado, não te vou dar nada. E ele continuava a insistir. Até que, por tanta insistência, o amigo lhe deu os pães. Seja da mesma forma, insista. Insista na comunhão com Deus. Insista. Aposte tudo nisso. Busque. 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 Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. E Ele se manifestará assim. E Ele mostrará. E Ele começará a dar sonhos. Ele começará a dar visões.
começar a lhe dar discernimento. Você vai começar a sentir que deve ir para um determinado sítio ou deverá fazer uma coisa e não fazer outra. Começa a sentir quando determinado assunto que aquilo não está certo, há qualquer coisa ali errado. Então não vá, não faça nada, fique parado. Noutro, você sente prazer, vontade de fazer. Glória a Deus, está aí a direção do Espírito para você fazer. Nem todos vão ser guiados da mesma forma, mas a promessa é que todos são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Essa é a direção. Essa é a promessa de Deus. E Ele diz que derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Não nos podemos esquecer que a vontade de Deus é soberana. Mas tem que haver de nós uma decisão de buscar essa direção. De buscar a presença de Deus. Oh, glória a Deus. Nirkura Nimatra Burudis. Nidirkara Murdi Beredi Terkara Duaradas. Nidirkara Mudus. Vamos ficar de pé. Tirkara Murdi Beredi Terkara Descuro de Burudis. Mas a dizer obrigada, Pai. Tu me estás a dirigir toda a minha vida. E te agradeço, Senhor. Ajuda-me a fazer a Tua vontade e a agir conforme Tu queres, Senhor, em todas as coisas. No nome de Jesus. Que eu Te agrade em tudo, que frutifique em toda a boa obra sempre. Em nome de Jesus. O meu desejo é fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Tercura de bater a barulho, tercura de betis. Nirkara na harabara de beredi tercura de barulho. Tercura de deikranediti de betiseri de tercura. Você não se pode esquecer que Deus nos ama. Deus nos ama. Ele diz pensamentos de bem e não de mal tem sobre nós. Ele nos ama. Ele nos quer dar o melhor para nós. Nos quer dar a melhor direção. Ele espera de um povo que se levante e tome posse daquilo que ele tem por direito para Deus, fazendo a obra de Deus. Um povo forte, capacitado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E esse povo vai se levantar e fazer proezas. Porque o povo que conhece o seu Deus se levantará, fará proezas. Digam assim comigo, obrigado, Pai. Obrigado por esta reunião e outras que vêm a caminho, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo o que nos deste para fazer, Senhor. Porque é uma bênção. É uma bênção, Senhor. Obrigado, Pai. Mesmo às vezes quando nós olhamos para as coisas, não percebendo o que Tu queres fazer, Senhor, mas nós fazemos na mesma. Isso não importa. Importa é que Tu estás contente com o que nós estamos a fazer para Ti, Senhor. E o que importa é que Tu te alegras, porque nós obedecemos ao que Tu queres, Senhor. Oh, Pai, obrigada, Pai, em nome de Jesus. Assim como Abraão disse que aquele era o monte do Deus que provê, nós Te agradecemos porque Tu estás a suprir todas as necessidades, não só as nossas, em todas as áreas, a área financeira, em área de saúde, em todas as áreas, como nas áreas de todos aqueles que estão a assistir, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, porque a bênção não só recai sobre nós, mas por todos aqueles que estão a ver estes vídeos, em nome de Jesus. E se você que está a ver estes vídeos, se aceitar tudo o que eu acabei de orar, você recebe a bênção também, no nome de Jesus. O grupo Louvor pode vir para aqui, se faz favor. E vamos cantar o último coro. Amém. 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 E que coro é esse? Esse é bom, pode ser esse. Pode ser esse.
por tudo que fizeste, obrigado, por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Muito tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu sou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu